Muito bem, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Estamos ao vivo agora para todo o Brasil, na verdade para toda a internet, fazendo uma transmissão incrível da nossa consultoria online. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem bastante à vontade. Espero que vocês tenham trazido papel e caneta para fazer bastante anotação, porque ao longo dessa aula que a gente está tendo aqui agora, a gente vai ter muito sim o que anotar, muito sim o que aprender, e as suas anotações vão ser exatamente o caminho pelo qual você vai trilhar rumo ao seu sucesso profissional, rumo ao seu crescimento profissional e rumo a muitas vitórias que eu tenho certeza que vai fazer a sua vida se abrilhantar, vai fazer o seu consultório crescer, os pacientes voltarem, e a gente vai perceber ao longo dessa aula e também das aulas que virão amanhã ao vivo e quarta-feira ao vivo, ou seja, um conjunto de 3 aulas ao vivo, a gente vai perceber o quanto é importante e o quanto é poderoso esse modelo que vai estar sendo apresentado para vocês aqui por mim ao vivo. Obviamente, para quem está no nosso website, vai poder também fazer perguntas, vai poder deixar o seu comentário. Já quero começar pedindo para você deixar o seu comentário, caso você tenha algo a me perguntar, ou algo a dizer, ou algo a agradecer, ou qualquer coisa que seja, um aprendizado que você queira compartilhar com seus amigos. Isso é bastante importante. E também use os botões sociais aqui abaixo para convidar seus colegas, para convidar as pessoas do seu time, as pessoas da sua classe, as pessoas da sua pós-graduação. Eu tenho certeza que eles vão ficar extremamente gratos com você em razão disso. Bom, hoje nós vamos aprender como realizar vendas, como atrair mais clientes para o consultório odontológico. E ao longo dessa aula, o que eu vou mostrar para você é uma metodologia, e essa metodologia é uma metodologia que é bastante eficaz em 2 pontos extremamente importantes na odontologia. Ponto número 1, atração de clientes. Fazer com que você seja reconhecido, você seja visto, percebido como uma autoridade dentro da odontologia, mesmo que você não seja um profissional com 2, 3, 4 especializações, com mestrado, doutorado. Aliás, eu vou te mostrar que muitas pessoas, inclusive, que alcançaram esse tipo de resultado, não possuem tantas graduações assim. E você vai concordar comigo que muitos dos colegas que às vezes têm mestrado, doutorado, eles ainda assim, apesar de tanta qualificação, apesar de tanto estudo, ainda têm dificuldades de atração de clientes. E o que explica isso? Bom, o que explica isso é justamente entender processos de atração e venda. E para começar a falar sobre os processos de atração e venda, eu quero falar para você de um pouco de como que eu cheguei até esse método de atração e vendas que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu sou dentista, para quem não me conhece, meu nome é Weder Carneiro, eu sou dentista, eu sou pós-graduado em marketing, eu sou pós-graduado em implantodontia e também em ortodontia, mas quando eu comecei a minha carreira, eu me formei em 2004 na Unesp de Araçatuba, primeira turma do noturno, e quando eu quando eu fui para o mercado de trabalho, a realidade que eu enfrentei é provavelmente a mesma realidade que muitos de vocês também enfrentam, ou enfrentaram, ou talvez tiveram que superar para conseguir se posicionar no mercado. E essa dificuldade que partiu de como arrumar um emprego, como conseguir atender o paciente, como conseguir pela primeira vez fechar um orçamento, fechar um planejamento, todas essas dificuldades, elas bateram de uma forma muito forte em mim. Até que eu, de uma forma quase que intuitiva, eu comecei a perceber que me faltava algo muito importante. Me faltava saber negociar. Me faltava saber atrair cliente. Me faltava saber como fazer com que aquela habilidade que eu tinha estudado, como aquilo que eu realmente gostava de fazer, poderia chegar lá do outro lado, nas Donas Marias, como eu chamo hoje, que são as nossas pacientes em potenciais, que estão por aí, em todos os lugares, mas que, sei lá, por algum motivo, ou a gente não encontra elas do jeito certo, ou quando a gente encontra, a gente não conversa com elas do jeito certo. E eu passei por essa dor, eu passei por essa mesma sensação. E a minha situação
de vivenciar isso, me fez começar a estudar vários métodos de negociação, vários métodos de utilização da internet, em uma época que sequer as pessoas utilizavam as redes sociais com o objetivo de fazer vendas. Enquanto a maioria das pessoas ainda estavam dando seus bom dias ou postando suas fotos aleatoriamente, eu já tinha desenvolvido, já tinha estudado métodos para fazer com que os meus clientes em potenciais conseguissem me entender, me enxergar e chegarem até mim através da internet. E fazendo isso com muito mais frequência, eu fui ficando mais específico, mais efetivo, mais assertivo nesse tipo de atração de clientes e também na negociação com esses mesmos clientes. Até que um belo dia, quando eu estava no meu mestrado, lá na São Leopoldo Mandic, um professor da nossa faculdade, um professor que daria aula para mim, eu era aluno naquela época, ele faltou, simplesmente não pôde ir. E o meu orientador ia precisar dispensar aquela turma toda, a gente ia embora, enfim. E eu pedi para ele, falei, professor, deixa eu pegar essa turma, deixa eu dar aula para essa turma. Ele falou assim, tá, Éder, mas você dá aula de quê? Você dá aula de superfície de implante? Você dá aula de conexão? Você dá aula de quê? Eu falei, professor, é o seguinte, eu estava ontem à noite na pizzaria com meus amigos e a gente estava conversando sobre negociação, sobre pacientes. E, de repente, eu comecei a falar para eles sobre como eu fazia, como eu lidava com os meus clientes, como eu atraía pacientes via internet. E, por incrível que pareça, naquele dia, a mesa inteira parou para me ouvir. A mesa inteira queria entender por que os meus processos eram muito mais eficazes e como que eu tinha aprendido a fazer e a construir aqueles processos. E naquele dia, eu, além de ter falado, eu descobri que eu tinha uma coisa em mim muito boa. Eu gostava de falar sobre aqueles assuntos. Então, nesse dia, à tarde seguinte, o professor me deu a turma e eu, que não tinha preparado slide, não tinha preparado nada, simplesmente peguei um quadro como esse aqui e comecei a escrever todos os processos, desenhar todos os processos. Algo que eu decidi fazer isso com vocês. Decidi compartilhar tudo que eu aprendi através dessa mesma metodologia pela qual eu comecei a ensinar isso. E de alguma forma, aquilo que eu ensinei lá no meu mestrado serviu tanto para as pessoas que mais e mais colegas lá daquele mestrado começaram a me convidar para dar aula nos cursos deles. E eu fui várias vezes dar aula em vários cursos em São Paulo, em várias cidades, ministrar curso no Rio Grande do Sul, mas encontrei um problema. E o problema era, poxa, eu não gostava de ficar longe de casa. Eu não gostava de ficar longe da minha clínica. Não gostava de ficar longe da minha família. E aí, nesse dilema do que fazer, eu descobri lá em 2012 a possibilidade de ministrar aquele conhecimento via internet. Algo que eu estou fazendo aqui para você, basicamente 8 anos depois, de uma forma muito semelhante. Naquela época, a ideia não era ter um curso, a ideia não existia a odontobranding ainda. Naquela época, o Éder dava aula de gestão e marketing. E nessas aulas de gestão e marketing que o Éder dava, no início tinha uma pessoa assistindo. E depois, na outra semana, 4, depois 20. E foi aumentando, 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 e as pessoas começaram a me pedir um curso, me pedir informação, me pedir consultorias. E eu falei, não tenho consultoria. Mas, como bom empreendedor, eu acho que essa visão empreendedora é algo muito bem desenvolvida, até certo ponto em mim, eu vi ali uma oportunidade de aliar duas coisas que eu gosto muito, que é o empreendedorismo e com a possibilidade de ajudar a odontologia. Uma classe que eu amo, uma classe que eu adoro, que eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte. E nesse modelo que surgiu todo esse conhecimento que desde aquela época vem sendo aplicado, vem sendo evoluído, porque não é, obviamente, mais a mesma regra do jogo, não é a mesma coisa, mas a Odontobrand ela vem trazendo várias novidades, vários conhecimentos, vários conteúdos que você vê por aí, eles foram produzidos pela Odontobrand, uma coisa que eu orgulho, e que eu orgulho também de ter um time que me ajuda muito a fazer tudo isso dar certo.
E assim que esse método que nós vamos aprender aqui hoje, ele foi desenvolvido. Para começar a falar sobre o método, eu gostaria de lembrar a todos vocês que aqui embaixo do vídeo, para quem está vendo no site do Odontobranding, tem um botão baixar material. Eu recomendo que vocês baixem esse material. Em um dado momento eu vou mostrar aqui na tela esse material para vocês, para que a gente possa conversar sobre esse material. E eu vou, ao longo da aula, mostrando como você vai usar esse material para encontrar as respostas certas para você. E para falar um pouco mais sobre esse material, eu quero, antes de começar e entrar no conteúdo de forma muito profunda, chamar um convidado aqui para participar junto com a gente, o Márcio, e ele vai contar um pouquinho da experiência que ele tem com essa situação. Tá conseguindo me ouvir bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, Márcio. Obrigado pela sua presença aqui. Hoje a gente está com os nossos colegas dentistas aqui. Para vocês que não conhecem, eu gostaria de te apresentar primeiro. Márcio, fala um pouquinho de você, quem você é, onde você mora e o que você faz, cara. Fala um pouquinho, compartilha com a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês. E eu vou falar resumidamente um pouquinho da minha história e eu tenho certeza que vocês vão muito se identificar, porque eu já fui muito de vocês que estão hoje assistindo essa live com o Éder. Eu já fui muito de vocês já, né? Eu sou do interior de São Paulo, de Araçatuba, e eu me formei na Faculdade de Odontologia de Araçatuba em 2003. E aí eu fui para Mato Grosso, fui tentar a vida porque eu não tinha condição de pagar a especialidade, não tinha condição de montar uma clínica. E eu fui lá perto da Bolívia, 1.800 quilômetros daqui, da minha terra. E aí, dormindo ao lado do compressor, eu comecei a despertar algumas coisas na minha vida que estavam erradas. E aí eu comecei a enxergar que eu tinha muitos problemas, né? E esses problemas foram muito identificados não só por mim, mas pela minha esposa, até que nós decidimos realmente voltar para casa. A gente decidiu lidar com todos esses problemas, porque a gente trabalhava muito, nós ganhávamos pouco, a gente não tinha rentabilidade, não tinha lucratividade, o que entrava saía. Então nós não tínhamos muita perspectiva onde a gente morava. Ô Márcio, só uma coisinha aqui. Sua esposa também é dentista? Minha esposa também é dentista. E ela me ajudou muito. Me ajudou muito. Eu acho que nós dois unidos fomos bem longe mesmo pela essa união. E aí, depois que a gente voltou para a nossa casa, para a nossa cidade, a gente ainda enfrentou muitos obstáculos. E o início foi difícil. A gente ganhava R$600 por mês no nosso início, foi muito complicado. E a gente continuou com problemas de organização de consultório, problemas de livro caixa, problemas de agenda. Então foram vários problemas, Éder, até que eu falei para ela, eu não consigo mais, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou ter que fazer outra coisa, né? E ela virou para mim e foi bem enfática e falou assim, não, Márcio, você é o homem da casa, você é o homem e você tem que prover aquilo que o homem deve prover. Foi bem enfática e categórica. Se coloque no seu lugar, mais ou menos assim. Foi aí que eu comecei a pensar o que eu ia fazer e comecei a olhar pela internet. Até que eu achei um vídeo seu, e aí achei outros, onde o pessoal que não conhece, se olharem lá, bem antes, vai ver que o Éder hoje é um novo Éder, né? A fisionomia, o estilo. Tinha barba, usava óculos.
Isso. Às vezes eu brinco, eu falo assim, ó, eu estava adiantado na moda, né? Que hoje a moda é usar barba. As pessoas, né? Hoje é comum, mas eu usava barba antes, a hora que entrou a moda, eu falei, não, tá bom, já passou minha vez. Antes da moda entrar, você já fazia ela. Pois é. Então, pessoal, assim, foram muitas dificuldades. E aí eu comecei a assistir os vídeos e comecei a pensar, nossa, às vezes há alguma coisa que eu não estou enxergando. Às vezes eu estou com um ponto cego muito grande e que para mim a profissão pode dar certo, mas eu não estou enxergando esse lado, o caminho que ela pode me levar a dar certo. E aí eu comecei a consumir vídeo seu, consumir, mas chegou no momento que eu não entendia mais o passo a passo. Como eu poderia mudar de nível, como eu poderia chegar lá, como eu poderia alcançar o meu ápice. Foi onde eu falei com ela e falei, ó, vamos adquirir o Gestão Total. Né? Porque era o Gestão Total. E aí nós fomos batalhando. Eu comi o Gestão Total. E já estou na terceira vez que eu estou revendo Gestão Total, porque cada vez que eu vejo, eu encontro uma dificuldade diferente que eu não tinha visto. Então, tem uma aula, por exemplo, lá, se eu não me engano, é a aula 2 do módulo 1, que você fala, ó, volta lá, assiste de novo essa aula e assiste de novo, e foi o que eu fiz. E eu acho que eu já assisti 6, 7 vezes. E você sabe que você falando isso aí não é incomum, viu? Eu escuto muitos dos meus alunos e ex-alunos que eles já passaram mais de uma vez pelo método e eles falam exatamente a mesma coisa ou algumas coisas diferentes. Como ver de novo faz eles enxergarem mais longe, faz eles verem coisas. E eu acho assim que não é bem que eles veem e assistem e vão simplesmente ver coisas novas. Eu acredito que quando você aprende algo e começa a implementar aquilo na sua vida, você fica apto a aprender um nível acima daquilo ali. A gente não aprende do dia para a noite. Ninguém vai virar um excelente dentista do ponto de vista de gestão, de marketing, do dia para a noite. É exatamente como é o aprendizado de uma especialidade. Eu acredito que essa é o que aconteceu com você e o que acontece com as outras pessoas que se dão essa oportunidade de fazer mais de uma vez. Mas continua, por favor. E hoje assim, eu falo com a Roberta, que é a minha esposa, hoje eu sou muito grato e muito feliz, porque depois do Gestão Total, eu já fiz o Internet Marketing para dentista, e agora eu estou no Superando a Crise, e com isso eu tenho crescido, alavancado, e o Superando a Crise veio e me trouxe uma luz, e veio me falar assim, Márcio, você não pode parar, você não deve parar. E até falando aqui que a gente realmente não parou e fomos para a luta, e entramos no campo de batalha e fomos analisar o que estava acontecendo com os nossos clientes, os nossos pacientes potenciais, quais eram os medos, quais eram os receios deles, e nós fomos trabalhando com isso, com eles, baseado no Superando a Crise. E aí nós fizemos uma campanha, eu falei para ela, ó, vou lançar uma campanha, mas você é doido, ninguém quer vir no consultório, nada. Eu falei, não, nós estamos atendendo nossos pacientes, eles vêm, eles sabem como são nossas condutas, eles sabem o apreço que nós temos por ele, o cuidado que nós temos em relação ao que a odontologia realmente nos trouxe para cuidar deles. Então, eu creio que eles virão. E até fiz uma campanha, teve depoimento, tudo, e nós faturamos R$108 mil. E isso daí foi algo assim que se tivesse loja de rojão aberto, eu ia estourar. Peraí, você faturou 108 mil? E uns quebrados, que agora eu não sei te falar quanto, mas foi 100. Foi agora? Faz questão de... Não, estava no meio da pandemia. No meio da pandemia.
No meio da pandemia, não foi nem no começo, nem agora não. Estava no meio da pandemia, depois de implementar algumas ações do Superando a Crise. Eu acho engraçado, você falou uma coisa aí que para mim é bem interessante, que eu também concordo bastante. Quando a gente tem dificuldade, existe uma tendência enorme de algumas pessoas se sentirem presas, paralisadas, porque o ser humano ele acha desconfortável a mudança. A mudança parece que mexe muito com o emocional do ser humano. Ele gosta do dia a dia, daquela coisinha que é a mesmice e tudo mais. Ele se sente confortável. Essa é a famosa zona de conforto. Agora, o que eu achei bem interessante na sua fala, quando você disse que eu não parei, é porque uma das coisas que eu fico muito presente ok, estamos numa situação delicada? Sim, eu concordo. Estamos sim numa situação delicada. Agora, semana que vem, hoje é segunda. Segunda-feira que vem, vai chegar, independentemente das decisões que eu, Éder, tomar, que você, Márcio, tomar, ou qualquer pessoa que estiver assistindo a gente tomar. Segunda-feira que vem, vai estar ali. Aliás, eu quero te dizer que segunda-feira que vem é o dia D. Me acompanha ao longo da semana nas redes sociais, você vai entender por que segunda-feira que vem é o dia D. Estaremos juntos. As pessoas... Cara, se você ficar parado, ou se você agir em seu favor, segunda-feira que vem chega igual. Só que, obviamente, se você agir, você chega lá diferente. E eu achei interessante, Márcio, porque você me falou, você fez 108 mil agora. É porque tem gente falando assim, eu não sei como é que eu faço para atrair cliente. Mas conta um pouquinho mais de como é que foi isso aí. O que você fez? Então, o que me ajudou, assim, foi o combo, vamos dizer assim, da Dr. Brand. Peguei muito sobre gestão total, que me ajudou a gerenciar essa parte, né? Como que eu ia fazer esse gerenciamento, como que eu ia preparar minha equipe, como que eu ia fazer essa oferecimento para os meus clientes, né? De uma oportunidade para eles. E depois eu peguei todo o ensinamento do internet marketing, para quê? Para que eu pudesse fazer os meus anúncios e que esses anúncios fossem certeiros. Então eu fui na jugular dos meus pacientes. E tem uma aula sua lá de copy, que a aula de copy foi fantástica para eu poder ter o direcionamento e acertar o alvo. E o que eu tive também, nessa parte agora do Superando a Crise... Deixa eu fazer um adendo aqui só. Pessoas que não sabem o que é copy. Copy sim, desculpa. É um estilo de comunicação. É um jeito de conversar. E eu vou falar com você sobre copy hoje aqui. Tá bom? Só para você não ficar perdido e falar, mas eu não sei o que é copy. É porque o Márcio já está adaptado a essa linguagem aqui, mas eu vou dividir isso com você também. Isso, porque lá no Internet Marketing tem uma aula específica de copy, como a gente deve direcionar nossas palavras para aqueles nossos futuros pacientes. Então, o jeito que nós precisamos escrever nossos anúncios, como nós devemos falar nos nossos vídeos. Então, essa é a abordagem da copy que eu aprendi. E no Superando a Crise, me ensinou a não ficar de braços cruzados, porque a partir do momento, é o que você acabou de falar, a segunda, a terça sempre vem. Se eu estou dormindo, ou se eu estou trabalhando, ou se eu estou pensando, a segunda, a terça sempre vem. E depende de mim, depende das minhas ações, eu fazer uma segunda-feira melhor, uma terça-feira melhor, isso que eu fui buscar. E com isso, além da minha semana ser melhor, eu consegui fazer meus pacientes terem semanas melhores, eles poderem frequentar a clínica, eles poderem resolver os problemas dele. Porque, assim, vocês não pensam que os pacientes não têm problemas, eles têm e eles querem que resolvam. Eles têm receio? Tem, mas tudo depende do jeito que a gente aborda eles. Eles têm as necessidades e essas necessidades, elas estão latentes neles, estão reprimidas. E às vezes o filho daquele senhor, daquela senhora fala, não vai não, pai. Mas não sabe a vontade que ele está de ir. E se a gente informa
que nós estamos preparados e nós estamos de braços abertos, de maneira carinhosa para atendê-los, eles vão com certeza. E isso foi o principal resultado que eu tive, através de todas essas ações em conjunto, não de uma específica. Show de bola. Bom, eu vou agradecer bastante, Márcio, sua presença aqui comigo. Obrigado pelas suas palavras. Eu acho que todo mundo consegue aprender bastante com você. Parabéns pelos seus resultados, pela coragem mesmo, diante desse momento, você não parar. E eu digo coragem não no sentido de que quem parou não tem coragem, mas que você puxou um exemplo aí. Você foi uma pessoa que foi proativa e eu quis trazer aqui, te convidei para vir para cá, justamente para mostrar para outras pessoas que quando a gente realmente decide fazer o nosso melhor, cara, não tem obstáculo. Não tem obstáculo. Eles vão continuar lá. Segunda-feira vai chegar. E aí a decisão é, eu vou chegar lá preparado ou eu vou chegar lá abatido já? Essa que é a grande questão. E obrigado. Manda um beijão para a Roberta também. Parabéns por vocês. A gente conversa mais em outras oportunidades. Eu vou dar um prosseguimento com a aula, tá bom? Então, muito obrigado. E só lembrando, pessoal, eu já fui como a maioria de vocês ou como todos vocês. E através das ações do estudo e conhecimento, a gente consegue virar esse jogo. Um abraço, tudo de bom para todo mundo aí, viu? Até logo. Beijo. Fica com Deus. Show de bola, né? Ver essa conversa do Márcio aqui. E sabe uma coisa que mexe muito quando eu escuto histórias como a do Márcio, tem, sei lá, dezenas de histórias que chegaram para mim nessas épocas agora, de pessoas que estão realmente fazendo a diferença. Eu quis, com essa nossa consultoria que eu estou ministrando hoje, amanhã e quarta, ao vivo aqui, né, com vocês, trazer um pouco mais do que gera esse tipo de resultado. De por que o Márcio conseguiu fazer 108 mil agora, fazendo campanhas, fazendo propagandas, colocando em prática as atividades dele, e trazer isso de uma forma clara, para que você veja a lógica disso, para que você veja como fazer também. E aí, de repente, se essa é a sua vontade, você fala assim, nossa, Éder, eu também gostaria de aprender a fazer isso. Eu também gostaria de ter esse conhecimento. Eu acho que antes de você querer esse conhecimento, eu acho muito importante que você veja como que esse conhecimento pode ou não te ajudar, como que ele serve para você. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, e nessa minha tela, nesse compartilhamento, eu vou compartilhar com vocês o exercício que eu trouxe para vocês nessa noite. Ó, vocês já estão vendo aí o exercício. E a partir desse exercício aqui, vocês vão verificar como que vocês podem encontrar as suas respostas. Qual que é a minha recomendação? Primeiro, que você possa imprimir esse documento, que esse material didático está de graça para quem está no meu site. É só você clicar, baixar, imprima. E se você não pode imprimir, você pegue um caderno e anote nesse caderno as suas respostas, para que você tenha isso depois. Então, vamos lá. Aqui tem uma pequena introdução que mostra para você sobre o que é que nós vamos fazer nesse exercício. O primeiro passo aqui, ó, é você colocar o teu nome aqui. É muito importante que você coloque o teu nome, porque isso dá mais poder para as suas respostas e muito mais comprometimento sobre o que você vai encontrar de solução. Aqui tem uma pergunta que eu gostaria que você marcasse, caso você tenha mais de uma opção, inclusive você pode marcar. E a pergunta é o seguinte, qual que é a minha prioridade atual? Então está escrito, ó, minha prioridade atual é, e está escrito, pode marcar mais de uma opção. Opção 1, captar mais clientes. Opção 2, aumentar meus lucros. Opção 3, não sei o que quero profissionalmente, Éder. Estou aqui, não sei o que eu estou fazendo aqui. Bom, se você não sabe o que você está fazendo aqui, mas se você é dentista, eu recomendo que você preste muita atenção, fique comigo, porque provavelmente você vai aprender coisas fundamentais para você. E você que está no site, por favor, pode escrever nos comentários aqui, ó, se o seu objetivo é captar mais cliente, aumentar seus lucros ou os dois. Você pode colocar, porque eu vou passar lendo esses comentários, comentando esses comentários. É bem interessante a gente ter isso aí. Mas esse é o primeiro dos nossos exercícios e é fundamental
que você faça ele. O segundo é entender as suas dificuldades. E tão importante quando a gente saber o que a gente quer, é a gente saber quais são as dificuldades que estão nos impedindo de chegar lá. Muitas vezes, eu vou parar aqui um pouquinho, vou ficar com você, e eu quero olhar bem aqui no fundo do seu olho para dizer assim, ó. É muito importante que a gente saiba onde a gente quer chegar, qual é o nosso objetivo. Por exemplo, eu quero mais cliente, Éder. Não, Éder, não é mais cliente, eu quero ter mais lucro com o cliente que eu tenho, Éder. Tá tudo bem, são dois objetivos diferentes, mas com muitas semelhanças em si. Agora, saber que você quer mais cliente não te dá automaticamente a resposta de como chegar lá. Não te diz o caminho. Por que não te diz o caminho? Porque o caminho para chegar até lá, você tem que vencer as suas dificuldades, os seus obstáculos, que com certeza são diferentes dos meus, diferente do dentista do lado, diferente do Márcio. Então, nesse exercício que eu trouxe para você aqui, que eu gostaria que você fizesse, é que você marcasse aquilo que é hoje a limitação que você tem que superar. Porque é óbvio que a partir do momento que você entende a superação, entende o que superar, fica muito mais fácil o caminho. Fica muito mais fácil entender o caminho. Faz sentido isso para você que está me ouvindo? Faz sentido? Show de bola. Vamos continuar aqui, ó. Olha só. Minhas dificuldades atuais são... Você pode marcar mais de uma opção. Opção 1. Posicionamento profissional e atrativo nas redes sociais. Poxa, Éder, eu não tenho um posicionamento atrativo. Não saber o que postar. Não saber o que escrever no post, que a gente falou ali, ó, o Márcio falou sobre como escrever. Não fazer lives. Ter vergonha da exposição nas mídias sociais. Não saber fazer anúncios que atraiam clientes. Não saber converter conversas nas redes sociais em consultas. Dependência de convênios odontológicos. Muita gente é dependente de convênio. Não ter funcionários treinados para vender por mim. Olha que coisa horrível. Você não ter um funcionário que te ajuda a vender. Você não ter um colega dentista que te ajuda a vender. Está todo mundo lá, está todo mundo trabalhando, mas as pessoas não querem serem proativas para o negócio crescer. Perco o orçamento mesmo explicando bem. Perco os orçamentos mesmo explicando bem. Quem nunca perdeu um orçamento